pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante. Conecte-se com o seu coração. O alto amor cura. E eu acredito que é um dos temas mais importantes que a gente pode colocar na nossa vida para a gente ter resultado. O alto amor, né? Muitas vezes a gente fica olhando para fora e a gente tem que olhar para dentro, né? Como é que eu me vejo? Como é que eu me cuido? Como é que eu me trato? E muitas vezes nós ficamos querendo que as pessoas nos amem, mas nós que temos que nos amar primeiro, né? Só que a gente às vezes fica olhando para fora, né? E é tão importante a gente olhar para dentro de nós, ver que nós somos seres já perfeitos, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, isso é muito importante, né? Quando eu olho para mim, né? Quando você olha para você com um olhar amoroso, quando você cuida de você com carinho, né? E para fazer essa live comigo, eu vou convidar daqui a pouco a Mari, que vai entrar comigo ao vivo, vai falar desse tema, né? Ela já deve estar entrando aqui. E só lembrando, para quem está entrando na live agora, que todos os dias eu faço live às 5h30 da manhã. Então convido vocês também a participar dessas lives que eu faço às 5h30 da manhã. São lives extremamente importantes, todos os dias, né? Até o final do ano. Então convido você a participar dessa live. Eu vou colocar o tema aqui, enquanto a Mari entra. Com o seu coração. Colocando o tema aqui. O alto amor cura. Então eu peço já que quem estiver entrando nessa live agora, compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas. Convide mais pessoas para participarem aqui com a gente. Eu vou convidar aqui a Mari, ver se ela já está aqui. A Mari acabou de entrar. Eu vou convidar a Mari para entrar ao vivo aqui comigo. Deixa eu ver, está desabilitado aqui. Mari, manda um convite para mim aí, por favor. Não estou conseguindo, não está habilitado para te chamar aqui, o meu. Não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo te chamar. Manda um convite aí para mim, por gentileza. Está aparecendo desativado aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo mandar o convite. Agora. Agora sim, tudo bom? Olá, boa noite, seja bem-vinda. Estava tendo um probleminha aqui. Está me ouvindo? Te ouvindo bem, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, gratidão por aceitar o convite, né, para fazer uma live de um tema que é tão importante, né? A conexão com nós mesmos, com o nosso coração, da conexão com o amor, né? Com o alto amor. Boa noite. Estou só tentando clarear aqui, Irene. Oi? Já acho que não está escuro, não, tá? Tô te vendo bem. Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Meu coração ficou tão feliz quando você me convidou, ainda mais para falar sobre esse assunto, né? Do coração, de conectar com o coração. Boa noite a todos. Eu sou a Melry. A maioria das pessoas me conhece por Melry. E eu sou coach, sou terapeuta e eu estou aqui para conversar com a Irene sobre esse assunto que é a cura pelo coração. Que maravilha. Isso é um tema tão importante, né? Porque o alto amor, às vezes a gente fica buscando o amor fora, né? E a gente tem que olhar para dentro. Marcelo, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas, né? Vamos ajudar mais pessoas aí. Compartilhe, convidem os seus amigos também para entender um pouquinho desse tema, né? Mari, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quem é a Mari, né? Com quem você trabalha, você falou um pouquinho que você é terapeuta, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho, contasse um pouquinho a sua história, como foi que você entrou nesse mundo do autismo,
Boa noite, Regina. Boa noite a todos que estão entrando. Então, Irene, eu sou professora aposentada, então eu sempre lidei com pessoas, né? Gosto muito dessa área, gosto muito de lidar com pessoas. Mas com as terapias mesmo, não tem muito tempo, não. Porque eu fiquei mais na educação, depois com coaching, e a minha trajetória nas terapias tem pouco tempo. Eu fiz Reiki, né, o curso de Reiki há muito tempo atrás, mas eu não praticava com outras pessoas. Eu praticava, assim, com pessoas da família, alguém me solicitava, então era mais esporádico. E depois que eu fiz, eu fui para os Estados Unidos e estudar inglês e fiz o curso de coaching, eu me identifiquei muito com essa área. E eu já estava fazendo o curso de apometria, fiz o de programação neurobiológica. Então, foi juntando, sabe, assim, as peças do quebra-cabeça. E aí, como eu gosto muito de lidar com pessoas e gosto de ajudar, então eu me identifiquei muito com as terapias. E a minha história de vida tem muito disso, né? Do autoconhecimento, muito do... Quando a gente consegue ter essa consciência, né? De que a gente precisa de ajuda, de que a gente tá com tudo bagunçado dentro, e a gente precisa de olhar para isso e entender esses muito para que eu tivesse essa consciência, porque eu comecei o meu caminho do autoconhecimento pelo cognitivo, que é o conhecimento mesmo, e pelo espiritual, e não com as emoções. E aí, assim, o que me segurou firme na jornada foi o espiritual, porque o conhecimento, ele ajuda muito, o cognitivo ajuda muito. Mas se você não trabalha com a razão, o conhecimento e a emoção, você acaba, em alguns momentos, acumulando sentimento de culpa. Porque aí você sabe que não deve fazer, mas você dispara um gatilho e você age da mesma forma. Então, eu não tinha consciência disso. Eu estou falando a Mari hoje olhando para a minha história, tá? Na época eu não tinha essa consciência. Eu fui juntando pontinhos em cursos da educação e tudo, aí eu ficava, né? Eu fui buscando, eu sempre gostei muito de ler, identificando as coisas. Mas foi só a partir do momento em que eu comecei no emocional, quando eu percebi, quando eu fiz o método CIS, né, do Paulo Vieira. E assim, eu costumo dizer assim, que quando a Camila subiu no palco e contou a história dela, por isso que eu gosto que as pessoas contem história, a gente até falou nisso aquele dia na live, né? Porque a gente se identifica com a história das pessoas. Quando ela contou a história dela, eu pensei, gente, ela tá falando de mim. Ela tá contando a minha história lá no palco. Na época eu fiz online, porque era época de pandemia, né? E eu tava lá na imersão, no meu quarto, lá com o lanche do lado, a água, porque eu não podia nem se levantar para ir ao banheiro, né? Para não perder o conteúdo. Não é porque é muito interessante e trabalho isso. E eu achava que eu tinha problema de memória, porque eu não me lembrava de muita coisa da minha infância, né? Minha irmã está aqui assistindo e ela vai saber. Tinha coisas que elas contavam e eu falava, concordava, para não ficar sem graça, mas eu não me lembrava. E eu pensava assim, gente, eu tenho problema de memória, né? Porque elas lembram de tudo e tem coisa que eu não me lembro. E aí você vai juntando os pontos, né? Quando eu ouvi falar de criança interior, eu pesquisei na internet e fiz algumas meditações guiadas. Toda vez que eu fazia, Irene, eu voltava para a mesma época, eu me via na mesma época, da mesma, sabe assim, a faixa etária, e no mesmo local, que era a fazenda da minha avó. E eu chorava, eu entrava em catarse sozinha aqui diante do telefone, aos cântaros, mas eu não entendia. Só que aí, quando você começa a conhecer, a estudar isso aí, né? E aí lá no método CIS eu falando, eu falei, gente, então eu preciso olhar para isso. Eu preciso... Por que eu ainda fiquei me perguntando, né? Porque a pessoa que tem uma série de questões internas para resolver, ela se cobra muito, né? Somente quando ela tem um conhecimento de que aquilo é para ser feito assim, mas ela não consegue fazer. Aí fica aquele jogo interno, né? Da razão com a emoção. A gente precisa olhar para isso. Por que eu não comecei pelas emoções que eu já teria, né, ganhado economizado muita fadiga na vida, né? Como a gente fala aqui do Goiás. Tinha economizado muita fadiga, né? Porque eu teria adiantado o meu processo. Mas tudo bem, né? Tudo no seu tempo. Aí que eu comecei, falei, gente, como eu estou gostando dessa área. Eu comecei a fazer o curso de coaching.
Falei, gente, toda a vida eu agi como coach, não sabia, com os meus alunos. Aí eu fui me identificando, né? Aí comecei a fazer a apometria, fiz a desprogramação e me identificando com as terapias também. E comecei e voltei a aplicar o reiki. E isso fez uma grande diferença na minha vida. Grande diferença mesmo. E teve uma pessoa que me ajudou muito também nessa questão espiritual, que foi a Carla, enquanto eu estava fora. A nossa amizade, as terapias que ela utiliza, as ferramentas me ajudaram muito, sabe? Nesse processo de despertar espiritual e das questões da expansão da consciência. Então, é um processo. Mas eu acho muito importante isso, da pessoa contar a história dela na internet. Porque quando conta, por exemplo, você conta um caso de violência doméstica, né, em que você superou, você se curou, e a terapia ajudou nisso, naquilo da pessoa que tá lá na casinha dela, passando por isso, ela fala, gente, então tem saída. Fulana passou pela mesma coisa que eu tô passando e ela conseguiu sair, e olha lá, ela tá feliz, ela tá, né, com um novo relacionamento, ela tá bem. Saber que é possível, sabe, Irene? Ter uma luz no fim do túnel. E eu, sim, eu era uma pessoa, você tem uma noção, um dos primeiros cursos que eu fiz foi com o Bruno de Mendes. Eu sei que você faz a live do livro dele de manhã. Eu fiz um teste com ele das crenças limitadoras, tanto que a pessoa que tinha, né, a caixinha dela aqui dentro era bem cheinha de coisas bagunçadas. No teste de crenças que ele passou lá pra gente, vamos supor assim, umas 120, eu tinha quase que as 120. Então, assim, quase que eu estourei o limite. Fora outras questões de criança interior ferida, sentimento de injustiça, vitimismo. Eu tinha muito essa questão de, assim, eu era uma pessoa forte, eu sou uma pessoa forte, mas eu precisava mostrar que eu era mais forte. Entende? Então, assim, no meu interior, eu achava, né, no meu inconsciente, eu achava que eu tinha que parecer mais forte do que eu já era. Então, eu vivia nessa. Aí eu queria provar para as pessoas que eu era forte, sendo que eu já era. Se eu era, por que eu precisava provar? Aquele livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, fala muito disso, né? Não sei se você já leu. É uma fábula, uma história bem curtinha, mas é muito profunda. Ele fala muito disso. E aí eu tinha o vitimismo, tinha o sentimento de injustiça, tinha problemas, assim, familiares, de relacionamento, financeiro. Era um mix. E assim, a gente quando está nessa etapa e dessa maneira, a gente acaba ferindo muitas pessoas. Porque a gente tem as feridas e a gente não consegue lidar com elas e fica aquele turbilhão. E eu costumava dizer assim, que eu me sentia um elefante pisando no canteiro de flores dos outros. Porque aí, à medida que eu fui tendo conhecimento de que aquilo era uma questão para ser resolvida, mas o emocional ainda não estava resolvido, aí eu disparava o gatilho, não, uma coisa que a pessoa falava, disparava o gatilho, eu agia, aí depois eu pensava, gente, não era assim, eu estava me policiando para não fazer desse jeito, e acabei fazendo. Aí eu ficava nesse ciclo, entendeu? Pode ser que alguém que esteja me ouvindo aí hoje, agora, se identifique com essa situação. Mas eu me sentia culpada por eu ter o conhecimento, mas eu não conseguia 100% do meu dia agir daquela forma que eu sabia que era o correto. Mas por quê? Porque o emocional não estava sendo trabalhado. Foi só a partir do momento em que eu comecei a olhar para as minhas emoções, a abrir a minha caixinha preta, né? E vasculhar. Caixinha de Pandora. E vasculhar ali, e aí vai identificando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E quando eu falo assim que o auto-amor cura, eu até separei uma caixinha aqui e coloquei umas coisas dentro, eu ia fazer a demonstração, mas eu medi aqui, não dá para mostrar. Quando você vai olhar para dentro de si mesmo, é preciso coragem e humildade, como diz a Camila Vieira, mas é preciso muito amor, muita compaixão. Porque a gente vai identificando coisas que a gente não quer ver. Primeiro, coragem, porque a gente não quer olhar para aquilo, porque dói. Então a gente vai fugindo. Né? Acontece uma coisa na vida, você faz igual a sujeira para debaixo do tapete. Né? Você deixa para lá, você não resolve, não. Esconde. Ou você foge daquilo, fala, não, faz de conta que não, né? Tá tudo bem. Só que a conta vem, as situações vão se repetindo.
né? Até que você aprenda a lição. E aí você vai guardando, e o quartinho vai ficando cheio, a caixinha, né, aqui dentro vai ficando cheio. Para olhar para isso, precisa de coragem, porque você vai enfrentar coisas que você não quer ver. É preciso humildade. Por quê? Porque você vai ter que se despir dessa sua armadura de que você é forte, que você, né, não precisa do outro, que você precisa despir disso aí. Então é preciso muita humildade para ser obediente ao Senhor, ao que é certo, à sua essência divina. Então, quando você começa... Só te complementando aqui rapidinho, não te tirando do foco, mas isso que você está falando é muito importante, né? Porque eu também me senti exatamente assim quando eu busquei essa ajuda para trabalhar minhas emoções. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as emoções e por que vem tanto gatilho que a gente faz coisas realmente que a gente se culpa mais ainda, mesmo a gente sabendo, caramba, isso não está certo de acordo com aquilo que eu acredito, né? E realmente olhar para isso é um trabalho doloroso, né? Porque a gente muitas vezes a gente encontra coisas que a gente nem sabia que existia, coisas que trazem ainda muita dor, né? Antes de limpar. Então é preciso realmente você ter coragem para olhar para isso, para olhar que primeiro você tem que ser amado, não o outro, né? Às vezes a gente quer do outro, por quê? Porque existe uma criança lá que foi rejeitada, pelo menos na mente dela, porque ela não sabe quando dispara um gatilho que isso vem à tona, então é para olhar para esse lixo emocional, porque é realmente um caminhão de lixo que você tem que tirar para começar a melhorar, né? E esse processo de mudança também, às vezes você se culpa muito, porque você já está com um certo conhecimento, você fala, caramba, por que eu não consigo ainda colocar isso em prática, né? E é preciso realmente ter o para olhar para isso de forma amorosa. Se eu olhar realmente de forma amorosa, o que eu preciso mudar? O que eu preciso olhar que eu ainda não olhei, né? Por que isso me atrapalha tanto, né? Então a gente tem que fazer essas perguntas. Sim, e eu costumo, trazendo para um exemplo mais simples, até tem um vídeo do pastor David Leonardo que fala sobre isso. A gente vamos comparar com a nossa casa. Você vai pegando as coisas que você não está usando e está na correria do dia a dia, você vai juntando no quartinho, né? Vai colocando lá. Aí você passa por aquele quartinho e fala, nossa, eu preciso, né, abrir esse quartinho e fazer uma geral, aí, uma faxina, tirar o que não precisa mais. Mas aí você olha e fala, não, hoje não dá tempo. Ah, não, estou com preguiça. Ah, não, eu tenho um compromisso. E vai deixando, vai acumulando. Ali junta barata, junta poeira, junta traça, junta tudo. Comparando com o nosso coração, e o David Leonardo fala muito disso no Cuidando do Seu Interior, o vídeo que ele fala sobre isso, do nosso coração, a gente vai juntando as coisas. Mágoa. O que é uma mágoa? Uma água parada. A gente junta. Ressentimento, orgulho ferido, né? Tristeza, sentimento de injustiça. Tudo a gente vai guardando ali. Falta de perdão. Acontece uma coisa, você não perdoa a pessoa, ou às vezes você perdoa a pessoa, mas não se perdoa. Porque não adianta nada você perdoar o outro e não se perdoar. Não adianta. Você fica remoendo aquilo ali e você não consegue ir para frente. Vitimismo, porque há uma diferença entre você se sentir vítima e você se sentir culpado quando você não se perdoa. O vitimismo, a pessoa que se sente vítima, ela culpa o outro. A culpa é do outro, é do governo, é do marido, é da sociedade, menos dela. Nunca é dela. E o culpado, que se sente culpado, ele se culpa o tempo todo. A culpa é sempre dele. Então, vai de extremo ao outro, né? Você precisa se perdoar. E você vai juntando tudo isso nesse seu quartinho. E o David Leonardo fala o seguinte, esse quartinho, essas coisas que estão guardadas, vai exalando. Chega um ponto em que você está na cozinha para comer, mas o cheiro do quartinho da bagunça está te incomodando. Por quê? É o nosso inconsciente cutucando. São situações não resolvidas que estão ali te cobrando. A conta vem, não adianta. Vai girar, girar, girar e vem a conta. Vem uma situação para você resolver. Você pode ir guardando na gaveta, guardando as coisas, mas ela vem. Né? Outro ponto que a gente faz muito também, quando não olha para as nossas questões internas, não olha para as nossas emoções, não acolhe elas e resolve, é vestir a armadura para se proteger. Só que a armadura, ela protege contra o mundo lá fora, mas ela também te separa. Te isola, né? Isola. Por quê? Porque como é que você vai chegar em alguém que é a bambambam, é a forte, né? Ela não precisa de
ajuda, ela está sempre bem. O tal do oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. Por dentro tá tudo melhorado. Eu já usei muito essa armadura, né? Porque eu tive depressão e era muito. E eu não queria, né? Nem que as pessoas soubessem que eu tinha depressão. Então eu via essa dor duas vezes, né? Uma de fingir que eu estava bem, passar uma imagem que eu era forte. Inclusive as pessoas às vezes me falavam, eu vinha para casa e ia chorar. E as pessoas falavam: Nossa, Irene, como você é forte, eu nunca te vejo reclamando, eu vejo você sempre falando coisas positivas, mas por dentro eu estava destruída. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas percebessem. E é bom a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa está até pensando em tirar a própria vida, que eu já fiz comigo isso no passado, só que ela está lá para que as pessoas não saibam o que ela está vivendo, ela coloca uma máscara. E isso é muito doloroso. Isso era muito doloroso, porque eu não chorava na frente das pessoas. Para as pessoas, eu era a pessoa mais forte. Eu não tinha problema, eu estava sempre sorridente. E era muito doído isso para mim. Até quando eu comecei a ser, porque eu comecei a falar que eu tive depressão, eu comecei um processo de cura muito mais profundo. Porque muitas vezes a gente precisa falar do que está acontecendo com a gente, né? Às vezes a gente não olha para isso, a gente finge que não está ali, né? E quantas coisas a gente vai colocando embaixo do tapete e a gente finge que está tudo bem. Às vezes é a nossa saúde, é o nosso corpo. Eu falo muito da questão do corpo, porque às vezes a gente vai se deixando para lá, né? A gente não olha para a nossa mente, a gente não olha para o nosso espiritual, a gente não olha para o nosso corpo físico. E muitas vezes, quando a gente tem essa percepção, a nossa saúde a gente já destruiu. Porque às vezes é algo inconsciente. É algo que você vai fazendo coisas inconscientemente, você quer se destruir, você não tem essa percepção, você não tem essa clareza, mas você vai fazendo. Eu já fiz muito isso inconscientemente, por quê? Porque eu me achava a pior pessoa do mundo, eu me sentia rejeitada pela minha mãe em várias situações. Eu achava que era a única pessoa no mundo que era rejeitada, porque na minha cabeça era isso que eu sentia, né? Uhum. Depois, quando eu comecei terapia em grupo, realmente isso foi libertador. Quando eu me tornei terapeuta, eu comecei um processo de cura, de perceber, caramba, todos nós temos desafios, né? Uns mais, outros menos. Como é que eu lido com o meu desafio? Como é que eu me olho? Eu falo muito essa questão do auto-amor, de se olhar e se questionar como é que eu estou cuidando do meu corpo, como é que eu estou cuidando do meu espírito, né? Porque é uma junção de tudo. Você não vai prosperar se você, por exemplo, não cuida do teu corpo. Né? Eu falo muito de prosperidade, faço bastante live de prosperidade. Mas a prosperidade é uma junção de várias coisas, né? Imagina, se eu estou com o meu corpo destruído, se eu não faço gestão da minha saúde física, se eu não faço gestão da minha saúde emocional, como é que eu vou fazer gestão, por exemplo, de um grande patrimônio? Então, a gente tem que se questionar e muitas vezes a gente quer mentir. A gente fica cheio de desculpa. Né? A gente fala, olha, eu vou começar uma atividade física, não começa. Eu vou começar um processo de terapia e nunca faz. Acha que é caro, começa a colocar um monte de desculpa, né? Um monte de sabotadores. Sair de onde você está, dessa zona de conforto. Essa zona de conforto, ela é confortável por um certo tempo, mas depois ela começa a te causar realmente desconforto. Você sai do conforto e vai para o desconforto. É muito confortável, por exemplo, você comer tudo aquilo que você tem vontade. Não olhar para o seu corpo. Daqui a pouco você está obeso, com vários problemas de saúde, e realmente aí você vai para o desconforto. Né? E muitas vezes a gente fica até dolorido quando alguém fala em relação ao corpo, mas não é só em relação ao corpo, não. É em relação ao espírito. É em relação à sua prosperidade, é em relação a tudo. É em relação às pessoas que você não perdoa, e eu já tive muita dificuldade, falei inclusive na live passada, e realmente é libertador quando você perdoa as pessoas, quando você se perdoa principalmente, e perdoar não tem a ver com conviver. Você pode perdoar a pessoa e nunca mais querer ver a pessoa na sua frente. Então, não necessariamente significa que você tem que aceitar a pessoa na tua vida. Eu costumo dizer que existe o perdão, mas existe a consequência do ato que a pessoa fez. De repente, sei lá, você tem uma amiga que fez algo para você, tá tudo bem, você perdoou, você não guarda mágoa, ressentimento, mas a confiança acabou. Então tem um preço também.
Ou você tem um relacionamento lá, seu marido te traiu, enfim, acabou o relacionamento, você perdoa, mas muitas vezes você não quer mais esse relacionamento de volta. Tem a consequência, né? Então, quando você, o perdão é para você, é para te libertar, não é para o outro, isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Né? E eu me culpava muito, eu sempre me culpei muito por pensamento, por um monte de coisa. Então, fazer esse trabalho que eu venho fazendo, né, não parei de fazer, é um trabalho que eu acredito que vai ser para o resto da vida. Então, você começa a ter uma percepção diferente das coisas. Né? Você começa a se valorizar mais. Você começa a perceber que a pessoa que mais tem que amar a você é você mesmo. Não colocar a responsabilidade no outro, porque muitas vezes a gente quer que o outro faça coisas para nós que nem nós fazemos. Quantas vezes nós queremos que a pessoa elogie, se nem nós olhamos no espelho, não nos gostamos daquilo que a gente vê, mas a gente finge que está tudo bem, né? Porque muitas vezes é mais fácil fingir do que ouvir as verdades, porque a verdade dói. Usar a Muitas máscara. vezes é verdade, né? Tirar essa máscara, vamos dizer assim, é dolorido. Olhar realmente. Pô, e quantas vezes a gente está nessa situação e a gente finge que está tudo bem, né? Porque eu já fiz isso. Então, quando você vai numa live, que às vezes a pessoa fala alguma coisa assim, às vezes a pessoa até se dói, e eu entendo, porque isso aconteceu comigo. E foi bom. Aquilo que me doeu lá no passado foi aquilo que começou o meu processo de cura. Se você está ouvindo algo nessa live que está doendo em você, agradeça. Porque olhar para essa dor é que vai te curar, é que vai tirar dela. A gente poderia muito bem falar assim, olha, é muito fácil perdoar, é muito fácil fazer tal coisa, é muito fácil manter um corpo saudável sem fazer nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Por mais que você tenha um corpo magro, você tem que fazer atividade física, que não é simples. Né? Então, não é aquela coisa. Ou igual eu falo de prosperidade. Muita gente quer prosperar do dia para a noite sem fazer nada. Não vai. Não Porque vai. você tem que Somente regar isso que eu fico também. esperando. Exatamente. Né? Eu falo muito de lei da atração. Então, assim, você tem que fazer a sua parte. Boa noite, pessoal. Está entrando. Fica até o final, porque vai ter um exercício poderoso aí, uma meditação. Então, compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas. Você acha que precisa ouvir o que a gente está falando? Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Quando você fala da questão de se tem algo que eu estou falando ou você está falando e está doendo na pessoa nesse momento, eu quero abrir um parênteses. Eu era uma pessoa muito dolorida. A pessoa que tem muitas questões internas, como eu tinha, eu estou falando de mim, gente, eu não estou falando de você, eu não estou falando da Irene, cada um sabe de si. Hoje, olhando para a minha história, na época eu não tinha essa consciência, tá? Tô olhando para como era. Eu era muito dolorida. A pessoa que tem as questões mal resolvidas, as questões emocionais mal resolvidas, que não curou, não trabalhou, que não olhou para aquilo e trabalhou e curou, ela é muito dolorida. Então, todas as situações encontram um jeitinho de tocar lá na ferida. Eu me doía por tudo. Por quê? Porque tinha muito sentimento de rejeição, como você disse. O sentimento do amor interrompido. Gente, eu não estou falando aqui, até que eu gosto de deixar isso claro, viu, Irene? E acho que você também, nas suas áreas que eu já vi. Nós não estamos falando dos nossos pais. Nós estamos falando da nossa leitura, da leitura que nós fizemos, a interpretação que nossa criança fez. É diferente. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham. E nós só temos a agradecer. A única coisa que a gente precisa fazer é agradecer. A gente não tem que julgar, a gente não tem que condenar, não tem que criticar, não tem que fazer nada. Só agradecer porque eles nos deram a vida. Pronto, acabou. Mas a nossa criança, mimizenta, reclamona, achou lá, interpretou que a coisa não estava do jeito que ela queria. Né? E isso acontece até da mãe deixar o filho na escola e ele não querer se apartar dela e ficar chorando. Ele tem a sensação do amor interrompido. Então, são interpretações, né? Que, o entendimento nosso naquela época. E eu tinha muito isso, da rejeição, do abandono emocional, de achar que a minha mãe gostava dos outros meus irmãos e não gostava de mim. Aí eu me sentia injustiçada em quase todas as situações, sabe? Coisas assim que a pessoa não podia resolver, mas eu achava que era comigo aquela injustiça. Então, tudo me doía, tudo, sabe? E aí você vai ficando aquela pessoa rígida, né? E você não demonstra as suas emoções. Você não
demonstra por quê? Porque você quer se proteger. Então, se hoje tem alguma coisa doendo em você, olha para isso com carinho. Olha para isso com amor. Porque, com certeza, tem uma ferida aí que está cutucando, que está precisando ser tratada. E é tão interessante, por que eu falo que precisa coragem? Porque a gente vai encontrar muita coisa que a gente não quer ver. E é preciso compaixão. Por quê? Porque a gente vai pensar assim, meu Deus, então eu não tenho valor nenhum, eu sou a pior das criaturas. Porque se você olhar com o seu olhar de julgar, de criticar, você vai achar que você é a pior das criaturas. Tudo isso que eu falei que você vai encontrar dentro de você é a nossa parte sombra. Só que nós somos 99% luz, 1% é sombra. E por que a gente vive nesse sofrimento, nesse tormento, nesse looping, né? Que não sai do lugar? Porque a gente foca a nossa atenção no 1% de sombra. Ao invés de focar nas nossas qualidades, no que a gente recebeu de amor e agradecer. Nossa, tá bom demais. Vamos ver o que eu posso fazer, pai. Aconteceu comigo isso. A partir disso, o que eu posso fazer? A vida fez isso comigo, tá? Fizeram isso comigo. O que eu posso fazer a partir disso que aconteceu? Não é, o outro fez isso comigo. Sim, aconteceu, mas o que eu posso fazer com isso? Que eu aprendi, que eu vivi? O que eu aprendi com essa situação? E aí, a partir daí, você caminhar. E olhar para os 99% de luz, para potencializar. Então, precisa se acolher, tirar essa mochila de pedras das costas. Eu costumo falar que pesa, dói as costas, literalmente. A gente sente no físico, Irene, a dor nas costas de carregar tanto peso, a dor no coração. Por que a gente está falando tudo isso num tema que é conectar com o coração, auto-amor cura? Porque o coração é onde está localizada a nossa glândula timo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico, que traz a nossa alegria, a vontade de viver, a nossa disposição. Aí, se você tem sentimento de raiva constantemente, você não trabalha isso, não é que você... tem gente que acha, quando a gente fala isso, acha que quando você tem inteligência emocional, você não vai ter mais raiva. Não é que você não tem, tá, gente? Tem, mas você vai ter menos tempo, né? Vai durar menos tempo, você vai trabalhar ela e vai fazer dela algo para você agir. Então, você vai guardando ali a raiva, a mágoa, o ressentimento, você não perdoa. Aí você fica a tristeza, o sentimento, estou guardando tudo ali. Como é que fica seu sistema imunológico? Né? Culpa, vingança. Culpa, vingança, tudo. E eu quero até, isso é científico, eu quero ler aqui para não falar nenhuma vírgula errada, Irene. Segundo o Dr. Paul Pearson, eu acho que lê assim, as células têm memória e o coração carrega um código energético especial que nos conecta com a gente, com os outros seres e com o mundo à nossa volta. E eu achei interessante porque o nosso cérebro tem 140 mil, tem um campo energético, uma força energética de 140 milivolts. O coração tem 5.000. Olha a potência do nosso coração. Na apometria tem uma ferramenta que a gente faz que fala assim, conectar com a glândula timo, com a nossa centelha divina. A nossa centelha divina está dentro do nosso coração. Aquilo que a gente tem de melhor está dentro do coração. Então, tudo isso que a gente vê de negatividade que precisa ser trabalhado, você vai trabalhando, vai tirando, você vai chegar lá nessa centelha divina. Você vai chegar lá na sua essência, no que você é de verdade. E aí você vai se reconectar consigo mesmo. E aí, cura. Aí acontece a autocura. Nós temos um potencial enorme de autocura. Nós temos. Deixa eu só ler um versículo aqui bíblico, né? Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, o coração é o único órgão que não tem câncer. Por quê? Porque é o órgão do amor. E muitas vezes a gente está com o nosso coração escuro, né? Cheio de energia pesada, cheio de rancor, cheio de mágoa. E há sempre tempo, né? De cuidar disso, de olhar para isso realmente, de olhar. Poxa, eu preciso melhorar como ser humano. Todos os dias eu converso comigo, eu falo, caramba, eu estou nesse mundo aqui já há muito tempo e cada vez eu percebo que falei, caramba, isso aqui ainda está muito ruim, eu preciso melhorar aqui. E não tem problema, a gente tem que melhorar todos os dias, em todas as áreas, como ser humano, como irmãos, como filhos, como pai, quem é mãe. Então, não se sinta mal por isso. Né? E às vezes a gente se sente mal e se culpa, diz, não, olha para você
você com olhos amorosos mesmo. Poxa, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso buscar ajuda? Quem que pode me ajudar? Sou eu? Eu preciso de ajuda de terceiro? Porque às vezes a gente acha que não precisa de ajuda. Por muito tempo eu achei que eu não precisava de ajuda. E foi um dos maiores erros da minha vida, né? Às vezes você não está bem, você está depressivo, você está com algo que está repetitivo. Busca um processo terapêutico, por exemplo, né? Para olhar para conhecimento, para trazer isso à tona. Poxa, por que eu sinto tanta angústia? Por que eu sinto tanta tristeza? Por que eu sinto um vazio profundo? Por que eu como o dobro que o meu corpo precisa? É preciso se questionar. Né? Hoje nós estamos... Por que eu falo tanto de saúde? Hoje, mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso ou obesos. Isso é um caso de saúde. Não é só questão de estética, também é estética. Mas é um caso de saúde pública, então a gente tem que parar e olhar realmente, poxa, como é que eu estou cuidando de mim? Eu estou cuidando de mim com amor ou eu estou indo de qualquer jeito? E se a gente não faz essa pergunta, a gente não tem essa clareza. A pergunta que dá clareza, né? É realmente importante pegar um papel e uma caneta e perguntar, poxa, qual é a área da minha vida que eu preciso melhorar hoje? O que está acontecendo comigo aqui que eu não estou vendo saída? Então, questione-se também. É importante se questionar. E eu vou falar aqui agora sobre umas dicas fáceis para você, que tem gente que fala assim, mas como que eu vou fazer para olhar isso? Toda correria e tudo. Eu tenho um amigo, o Ricardo, que ele trabalha com Ho'oponopono das emoções. Todas as vezes que a gente conversava, a gente trocou terapia por um tempo, eu fazia coaching com ele, ele fazia o Ho'oponopono comigo, enquanto eu morava lá. Aí ele falava assim, tá, então o que você está sentindo agora? Tá, isso. Tá, então não foge não, põe a mão no coração. Sinta isso. Conversa com essa emoção, acolhe ela. Fala, tudo bem, agora eu estou angustiada. Por que eu estou angustiada? Vai fazendo perguntas. Qual é a situação que desencadeou isso? E vai trazendo isso aí para a consciência. E aí, à medida que você vai fazendo isso e para de fugir das suas emoções, você vai se conhecendo e vai conseguindo controlar, lidar com elas e controlar. Porque o único controle que a gente tem é o interno. É perda de tempo achar que a gente controla alguma coisa fora. E tudo começa e termina na gente. É interno. Eu só mudo, eu só tenho poder de fazer qualquer coisa, é no interno. E eu falo que isso aqui funciona porque eu consegui controlar a minha pressão arterial, que era alta, controlando as minhas emoções. Porque a pressão alta que eu tinha era por causa de descontrole emocional, das diversas violências que eu sofri. Eu tenho uma amiga que fica rindo de mim, que eu falo assim, todos os altos da violência eu tive. Emocional, física, mental, sabe? Todos os altos. Patrimonial, todas eu passei. Então, assim, isso foi gerando essa questão, né? Porque ficava sempre naquela tensão, e aí a pressão subia, supitava, não subia não, supitava. E à medida que eu fui aprendendo a olhar para as emoções, acolher, tratar, e fui curando isso, reconhecendo, foi diminuindo. Outro ponto que eu acho importantíssimo, a gente olhar para as nossas emoções. Hoje, quando eu falava assim, eu era uma pessoa que eu me doía por tudo. Parece que era o corpo meu emocional e o corpo físico era todo cheio de ferida, porque qualquer lugar, qualquer coisa que acontecia, palavrinha dos outros cutucava, doía. Hoje, quando acontece uma situação que antes eu me doía muito, né? Eu paro e falo, gente, peraí, mas por quê? Ou, assim, ou algumas vezes eu não, a minha reação é outra, não dói mais, eu falo, gente, olha que legal. Se fosse em outro tempo a pessoa falasse isso nesse contexto, eu estaria, né, chorando, achando que era eu que era a pior pessoa do mundo, que a culpa era minha. Olha que legal, hoje eu estou conseguindo. A pessoa falou e nem ressoou em mim. Quando ressoou na gente é porque ainda está precisando curar. Outras vezes, quando acontece alguma coisa e vem aquele sentimento que às vezes, né, eu sentia antes, aí eu falava assim, peraí, a Mel é adulta ou é a Mel de criança que está tendo esse sentimento, essa reação? Ah, não, então não é a Mel adulta, não é a criança. Que ela está lá, que sentia que foi rejeitada, abandono emocional. Então, peraí, vamos acolher essa criança. Que ressignifica. Então, está aqui nas nossas mãos, está aqui no nosso coração. O Bruno Gimenez ensina a gente fazer isso aqui, ó, para estimular a glândula timo, para que ela se expanda. E a gente traz
mais alegria, mais vontade de viver. Então, assim, está no nosso controle, Irene. É olhar, é fácil, não é? Mas começa com o quê? A autoconsciência, que é você parar e olhar para aquilo. Eu me lembro que o Ricardo falou isso. Tá, então olha, põe a mão no coração e vê o que você está sentindo agora. Olha tudo que você está sentindo naquele momento. Presta atenção no que desencadeou aquela sensação. Qual foi a fala da pessoa ou a situação que aconteceu que foi o gatilho para você sentir aquilo? É observar, é analisar, é a autoconsciência. Eu acho que é uma coisa que acontece também muito na nossa infância, né? Não sei você, eu tive uma educação muito rígida, era uma das crianças praticamente não conseguia se expressar. Então, a criança, ao invés do pai falar assim, filho, qual é a emoção que você está sentindo? Não, simplesmente reprimia, engole o choro. Quantas pessoas ficaram gagas porque o pai falava engole o choro e a criança ficava e tem problema de gagueira? Tem vários casos que a gente sabe que é porque o pai ou a mãe fala, não, engole o choro. Só que o pai deveria perguntar, o que você sente? Qual é a emoção que você sente? Você está com raiva? O que está te causando essa raiva? E é claro, nossos pais não tinham conhecimento, meus pais não tinham, e eu, pais, né, eu tive um processo de perdão muito forte, principalmente com a minha mãe, depois com meu pai. Por quê? Porque existia uma criancinha ferida, queria o colo da mãe, né? Em terapia eu trabalhei muito isso, era uma criancinha ferida, queria o colo da mãe, só que hoje eu sou adulto, hoje eu posso ser responsável por isso e olhar, caramba, minha mãe me deu aquilo, ela me deu muito mais do que ela teve. Só que até você trazer isso, né, para a consciência, você trabalhar, isso é um trabalho muito profundo, né? Eu trabalhei em várias sessões terapêuticas, né? Então, a criança muitas vezes não expressa, então a criança, ela tem medo de falar das emoções, a criança não fala, porque, olha, você não pode falar sobre isso. Quando, na minha casa, quando tinha adulto falando, as crianças não podiam passar, as crianças não podiam falar. Quando a gente ia para casa da minha avó, que fazia uma comida bem gostosa, minha mãe falou, ó, você não vai repetir, você vai... Eu até falo um negócio que eu tenho um problema, se eu for na sua casa e você falar assim, abra a minha geladeira, eu tenho dificuldade. Porque ela é tão reprimida que, assim, tipo... Até hoje isso também me causa um certo desconforto se alguém chegar na minha casa e abrir minha geladeira. Por incrível que pareça, tão forte que era isso na minha infância. Olha, você chega na casa dos outros, você tem que fazer isso. Então, cria algo dentro de você que você precisa trabalhar, né? São questões que aparentemente não é nada, mas no futuro você começa a sentir, poxa, por que eu não consigo me relacionar desse jeito? Por que eu sinto tanto isso? Por que quando a pessoa faz algo que parece tão pequeno, por que me causa tanto desconforto, né? Então, porque tem vários gatilhos ali que a gente precisa realmente olhar. Onde foi gerado isso, né? O que a pessoa falou ali? Qual foi a emoção realmente que veio, né? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Eu fico sem graça de interromper a fala da Irene para falar boa noite, mas boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Irene, quando você fala assim, as emoções da nossa infância, eu vou citar um exemplo aqui rapidinho, em relação ao choro. Primeiro que eu já na pessoa forte, não quer, né, se dá o direito de chorar. Pessoa, então, que não chorava. Chorava escondido, tudo, mas não chorava. Mas eu me lembro de quando criança, uma frase que eu ouvia muito, criança, adolescência, se eu choro, quando eu resolvia chorar, era, já vem você de novo fazendo drama para chamar a atenção. Então, todas as vezes que eu resolvia que eu ia chorar, né, para alguém ver, aí vinha, não, eu sou forte, eu não vou chorar, e vinha. As pessoas vão achar que eu estou querendo chamar a atenção. E isso era tão forte em mim que eu ficava agoniada com isso. Outro ponto que eu quero, a partir da sua fala, é a pessoa achar que ela não tem o problema. Não, eu não tenho problema com meu pai, não tenho que perdoar nada. Nossa, eu respeito mais meu pai, eu amo meu pai, minha mãe. Olha para a sua situação. Ah, não, tá tudo certinho, tá tudo ok. Não, aí qualquer conversa que você tem com a pessoa, ela cutuca alguma coisa relacionada à época dela de infância. Ou você olha para o resultado e as atitudes dela, ela está repetindo um padrão dos pais, que ela falou, ou então ela está criticando um padrão do pai, mas a mãe. Quando critica, gente, é porque a criança está ferida. Porque a pessoa que está sã, né, saudável, emocionalmente, ela não fica criticando o pai, mas a mãe. Porque o criticar, na constelação, fala que você se acha mais alto, maior que o pai. E você não é.
É questão daí vem as leis da constelação, a questão da hierarquia. Os pais vieram primeiro e te deram a vida. Então, você não tem que criticar. Ah, minha mãe tem o hábito de fazer assim, e ficar rindo, criticando. Então, a mãe fala alguma coisa, chama a atenção dela como se ela fosse uma criança. Tá fora do lugar. Tá atropelando, tá ferido. Mas você pergunta e fala, não, a minha infância foi tudo bem, eu não tenho nada que perdoar, eu não tenho nada que trabalhar. Tá saudável emocionalmente, entre aspas, né? Porque tá confortável fingir que tá tudo bem. Mas olha para os resultados, gente. Eu costumo dizer isso. Quer saber se você tá com a criança lá, um problema lá, você tá lá na fase da sua criança ferida ainda, que você não é um adulto emocionalmente? Olha para os seus resultados financeiros, olha para os seus relacionamentos, olha para o seu desempenho pessoal e profissional, olha para o que você está fazendo com a sua vida. Tá tudo bem? De verdade? Honestamente falando, que a gente precisa ser honesto. Essas perguntas são realmente difíceis às vezes, né? Porque é mais fácil a gente fingir realmente que está tudo bem, né? Porque muitas vezes a gente finge até por essa questão da, tipo, ó, se você chorar, você vai apanhar mais. É você tem dificuldade de chorar. Inclusive, eu tenho dificuldade de chorar em terapia muito grande. Eu ia lá, meio colocar na máscara, até em terapia eu fazia isso. Tipo, a maioria das pessoas chora, era raro eu chorar em terapia. Tipo, eu engolia realmente o choro, né? Se você chorar, você vai apanhar mais ainda, né? Então, aí você nem chorar não conseguia. Então, você fingia que estava tudo bem, fingia que é uma pessoa forte, que é o que aconteceu comigo muito tempo. Fingir que é uma pessoa forte dói demais. Por experiência própria, fingir que você é forte dói demais. Meu Deus, como dói. Foram várias e várias sessões para trabalhar essa criança, porque essa criança era muito ferida, né? E muitas vezes tem muita gente que está com a criança ferida e você não consegue agir como adulto. Por muito tempo eu agia como criança, mesmo sendo assim, aquelas coisas da criança mesmo, de, sabe, a criancinha querendo que a aprovação da mãe. Justamente. Porque está inconsciente lá, você ainda não tem consciência que é isso. Quando você começa a olhar, realmente você vê que você precisava olhar para aquilo. Está tudo bem que venha, para cada um vem no momento certo. O momento que vem é exatamente o momento que você está pronto para isso. Né? Justamente. Às vezes, é o nível de consciência que você tem naquele momento que vai possibilitar que você receba a cura. Se você tiver no outro nível de consciência, por exemplo, você conversa com a pessoa, não tive problema nenhum, minha infância foi assim, eu sou feliz com a minha infância. Ou então, não, eu sou conformada com a minha infância. Ou então, meu pai, mas a minha mãe... a pessoa está nessa etapa. Não adianta você querer colocar na cabeça dela o contrário. Ela precisa chegar no momento em que ela vai perceber. Mas o que precisa fazer? Tenha auto-amor. Se perdoe, seja gentil com você. Se trata com gentileza. Porque na maioria das vezes a gente pega muito pesado com a gente mesmo. A gente se culpa, se condena e, sabe, e critica muito, julga muito. Então a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. E é aí que entra o auto-amor curar. Você vai perceber que cura. E assim, outro ponto que eu gosto de ressaltar, não é porque eu e a Irene estamos falando dessas questões que a gente está a bambambam e está saudável e curada, não. Não é, a gente está sempre trocando, fazendo terapia uma com a outra. Por quê? Porque a gente precisa se ajudar e é um processo ao longo da vida essa cura. Não tem ninguém 100% curado, não tem ninguém 100% pecado, bagunçado. A gente está todos se organizando, trabalhando e curando. Então, não pense que a Irene está falando sobre isso, ela não tem mais problema. A Mari está falando sobre isso, ela não tem mais problema. Não. A gente conseguiu curar algumas coisas, viu que funcionou, a gente não quer voltar atrás, porque a partir do momento que você cura, você sobe o nível. Cada cura que acontece, você sobe o nível, você expande sua consciência, você se aproxima mais do Criador, você se conecta mais com a sua espiritualidade, você se sente mais forte, você não quer voltar. Então a gente acha que é tão maravilhoso que a gente quer passar para o outro. Fulano, né? Assim, então esse é o nosso papel, é compartilhar, é fazer
Quanto mais a gente falar, uma hora vai, uma história, uma palavra que a gente falar vai tocar a pessoa. Ela vai se identificar, ela vai acordar. E aí ela vai buscar ajuda, aí ela vai buscar o caminho. Mas a gente precisa fazer esse trabalho, porque nós somos ponte. O que é isso? A gente está aqui para ajudar, para ser essa conexão. E a cura é conexão. Tem um psicólogo que fala isso, Abraham Maslow, se não me engano. A cura é conexão. Quando você se conecta com você, com Deus, com o próximo, a cura acontece. Então começa como? Se conectando com você e com Deus. Aí você consegue se conectar com os outros e ter uma vida mais leve e mais feliz. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar. É um processo, não é do dia para o outro. Eu estou com mais de 50 anos. Como é que num dia, numa sessão com a Irene que eu fizer, eu vou querer que cura uma situação e uma ferida que foi 50 anos pisoteando ali e tendo um caminho neural, um hábito ali bem... Igual quando passa boi numa estrada, que fica bem pisado, o caminho está bem certinho, e eu querer que não passe de mágica vai resolver. E de preferência que eu não tenha que fazer nada durante a semana. A Irene faz a sessão comigo hoje e pronto, eu estou livre de qualquer coisa, de qualquer compromisso de fazer nada durante a semana em relação a isso, porque a Irene já fez a ferramenta, a terapia e curou. Não é assim. Eu gosto muito de refrisar isso em todas as vezes que eu vou nas lives falar. É doloroso, é árduo, dá trabalho, vai precisar fazer ações desconfortáveis, constrangedoras. Pedir perdão para quem você precisa pedir é constrangedor. Exige muita coragem, muita força de vontade. Você vai ter que sair daquela rotina dos seus hábitos. Construir hábito novo não é fácil. Você pode observar que você vai na academia, primeiro dia você está quebrado, moído. Só que se você desistir, você não consegue o peso que você quer e o corpo que você quer. No segundo, no terceiro dia, o seu organismo, o seu corpo já começa a se adaptar. Aí você vai criando aquele hábito, aí fica mais leve. Aí você já consegue fazer a coisa com mais leveza. Assim é com a nossa cura. Os primeiros dias são terríveis. Treinando todos os dias, né? Gosto todo dia treinando. Hoje eu treinei bem pesado. Então, uma coisa que eu percebo, né? Eu vou trazer até essa percepção. Não é sobre ser magro. É sobre como você se vê. Não é sobre só olhar um corpo magro, não. É como você se vê. É como você decide se cuidar. É sobre reprogramar sua mente. É sobre acreditar que você é capaz de qualquer coisa, né? Hoje eu já estou me preparando para, em breve, correr a minha primeira maratona. Imagina uma pessoa que teve problema na coluna, que achou que nem ia conseguir andar, que hoje não sente mais uma dor, depois trabalhou questões emocionais, e que hoje começou a correr. E que treina todos os dias, de domingo a domingo, em 2023, vai treinar todos os dias até dia 31 de dezembro, sem falhar um dia. E ainda vai postar na internet. Ah, mas por que você está postando? Para incentivar você que não se cuida, para você que não se cuida da sua saúde, para incentivar você, para dizer para você que não importa, você pode estar com a muleta hoje, você pode começar a fazer uma atividade física, então pare de dar desculpas. Né? Eu tenho uma amiga que vai treinar de muletas, mas ela nunca falha um dia. Eu tenho amigas que começaram a correr com 64 anos e você está dando desculpa. Você está dizendo que não tem tempo? Não. Quem é bom em Justamente. desculpa, o mentor não é bom em mais nada. E vou deixar aqui uma frase que eu ouvi hoje que mexeu muito comigo. Quem não se ama não consegue amar verdadeiramente o outro. Então, primeiro é você que tem que se amar, não é o que o outro acha sobre você. É se olhar no espelho e falar assim, poxa, eu estou feliz com esse corpo, né? Porque tem muita gente que aí já começa, olha, você tem preconceito. Não, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito comigo. E eu nunca fui uma pessoa magra, até hoje eu não sou a pessoa mais magra do mundo. Então, eu sei o quanto isso, mas não era só questão de estar com o corpo inchado acima do peso, não. Era uma autoestima, um lixo. Era me olhar no espelho, não me aceitar como eu estava com aquele corpo, me colocar no papel de vítima. Então, não estou falando de você, não, estou falando de mim. Então, começa a se questionar, se olha no espelho. Se pergunta, O que você vê?
E essa é a sua, não é a minha. é a sua vida, né, amiga? É você ter orgulho de si mesmo, não o outro ter orgulho, né? Essa questão, por que eu falo tanto em conexão e reconectar? Primeiro que eu sou, o meu perfil, né, no coaching, na análise de perfil, é influente para positivo, é comunicador, então eu preciso dessa conexão. Segundo, porque quando você não está conectado com você mesmo, quando você se distancia de você, de Deus, eu tô amando, eu amo os outros, mas você está desconectado de você mesmo, é falso isso de que tá, né? Eu amo fulano e tudo. Você ama, mas você não consegue transmitir o amor verdadeiro ali porque você não está se amando, né? Mas o que que acontece? Eu cheguei a um ponto, Irene, quando você fala assim, olha no espelho, se eu te perguntar hoje, você que está assistindo, quem é você? Descreva você. Aí você vai descrever assim, eu sou professora. Por muito tempo eu me descrevi como professora. Eu sou terapeuta. Eu sou médico. Eu sou isso. A profissão vai passar. Quem é você? Eu sou mãe. Seus filhos vão crescer. Porque a gente é tudo isso, mas a gente não é só isso. Eu tenho... Não. Quem é você? Eu cheguei ao ponto, Irene, de não conseguir responder essa pergunta para minha coach. De começar a chorar, entrar, sabe, em catarse. E ela preocupada, igual tá nós duas aqui, ela preocupada, achando que eu não estava me sentindo bem. Aí, não, se quiser, a gente pode fazer isso depois, em outra sessão. Não, eu respondi, não é porque eu não estou me sentindo bem hoje, é porque eu não sei o que dizer para você. Eu não sei me descrever. De olhar para o meu currículo, estava ali, Irene, a minha história de vida, todas as minhas formações, as minhas experiências, aquilo que eu vivi, aquilo que as minhas vivências, minha experiência. E olhar, e era como se eu estivesse olhando o currículo de outra pessoa, porque eu não me identificava com aquela história. Então, quem você é? Responda essa pergunta. Se você começar a responder, eu sou rica, eu sou professora, eu sou mecânica, eu sou não sei o quê, eu sou mãe, eu sou avó. A gente é tudo isso, mas cadê o você mesmo? Eu sou fulana, filha de Deus. Aí você começa a falar, eu sou isso. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem. É quem você é de verdade. E aí você vai ter orgulho, você vai se acolher com todos os seus defeitos, as imperfeições e as qualidades, tudo junto, põe tudo na panela e vai se acolher com muito amor. E aí você vai perceber. Eu acho que aí a gente acrescentaria mais uma pergunta. Quem você é e como você se vê? Por muito tempo eu não me via, né? Por muito tempo eu não me via, eu não gostei de olhar. Qual lente que você está usando, né? Qual lente que você está usando? Então, se você não se aceita, como é que o outro vai te aceitar? Se você não sabe quem você é, se você não sabe como você se vê, muitas vezes a gente não se vê também, porque está cheio de bloqueios. Né? Quer ver? E aí, existe um bloqueio muito com a comida. Não é sobre isso que faz a lente estar embaçada, né? Exatamente. É sobre o que eu estou alimentando. Do que eu estou fugindo. Os 99% de luz ou 1% de sombra? Exatamente. Então, é desafiador, né? É desafiador. É desafiador. Então, assim, o recado que eu quero deixar aqui, antes da gente fazer a ferramenta, é olhe para si, olhe para o seu coração, se conecta com o seu coração, escuta o seu coração. A minha professora de mentoria, ela fala assim, o coração é o maior fofoqueiro. Tudo que você pergunta para ele, ele vai te contar, ele vai te responder, é o maior fofoqueiro. Aí tem gente que fala assim, mas o coração é enganoso. Eu vou usar uma frase do Pablo Marçal que eu amo. Ele é enganoso quando ele está cheio de raiva, mágoa, ressentimento, e qualquer coisa, energia, emoção que não está resolvida. Se ele tiver com isso resolvido, ele não é enganoso, não. Então, escuta seu coração. Se você perceber que está falando, olha, ele vai falar, trabalha isso aqui, tem isso aqui mal resolvido, perdoa fulano, essa tristeza está te fazendo sofrer, essa culpa, não sei o quê. Ele vai contar para você. Então, se conecta com o seu coração. Pergunta, conversa com ele. Une mente e coração. E você vai conseguir. Aí vai acontecer a cura.
Então, assim, eu gostaria de encerrar com essa frase, se você tiver mais alguma coisa para falar, Irene. Eu vou deixar uma frase do Paulo Machado que eu vi, também que anotei, porque eu gosto dessas frases que mexem comigo. Não existe pessoas poderosas com um passado fraco. Não existe pessoas poderosas com um passado fraco. Uhum. E eu acho que é importante a gente pegar tudo que aconteceu na nossa história e ver, poxa, o quanto eu sou outra pessoa hoje, o quanto eu me superei, né? O quanto eu estava lá no fundo do poço, né? Uma das coisas que mais mudou a minha vida foi ter estudado com a Elaine Orives, que é uma grande referência. Hoje eu estudo com o Paulo Marçal, né? Que é uma super referência, nem não dá para comentar. Foi quando a Elaine Orives falou que já tentou tirar a vida dela 5 vezes. E toda vez que ela pensava em tirar a vida, ela chorava muito, né? E Deus falava assim, Deus mandava uma pessoa falar assim, a sua história transformou a minha vida. Foi pela sua história que eu não tirei a minha vida. Até me emociona, porque é muito forte isso, né? Então, assim, olha que coisa incrível. E talvez você tenha uma história aí que você pode contar e ajudar muitas pessoas. Ah, mas eu não sou terapeuta. Ninguém está dizendo que você tem que ser terapeuta. Mas talvez tenha uma pessoa hoje que está precisando ouvir a tua história. Tem uma pessoa que você falasse assim, poxa, eu passei por isso. Foi tão desafiador, mas eu saí lá do fundo do poço. Então, abra a sua boca, compartilhe. Abra a boca e fale. Não enterra a semente nem queima. Né? Porque, por exemplo, a sua boca fechada pode matar muitas pessoas. E quem está falando isso é uma pessoa que era completamente bloqueada. Eu estou me desbloqueando agora para falar. Então, até pouco tempo, eu era uma pessoa extremamente bloqueada para falar em público. Completamente. Eu acho que era meu maior desafio. Quando eu comecei a fazer live, muitas vezes eu saí da live, de tão tensa que eu fiquei. Assim, quem já live no começo, eu saía. Mas não, faça aquilo que Deus tocar o seu coração. Quando Deus tocava de falar de perdão, eu falei, caramba, eu não sou essa pessoa, porque eu tenho dificuldade de perdoar. E Deus vai. E às vezes Deus está tocando você hoje para falar algo e você está com a boca fechada. Tem gente que você contar essa sua história e falar, caramba, poxa, eu vou contar aqui rapidamente para a gente finalizar, porque foi algo que mexeu muito comigo. O pai de uma aluna minha, uma vez ele contou algo para mim, que ele trabalhava com Uber. E ele pegou uma pessoa que falou assim, eu quero ir para o aeroporto. Só que essa pessoa no meio do caminho, ela falou, não sei para onde eu quero ir. E conversando com ele, a pessoa falou assim, olha, eu ia tirar minha vida. Na verdade, eu peguei esse Uber porque eu ia para tirar minha vida. Como você me ouviu, nossa, isso mexe muito comigo, porque assim, às vezes é só você ouvir a pessoa que está precisando. Às vezes é você tocar no ponto para ela também mexer, né? Para ela falar, não, eu vou dar um chega nisso aqui, eu não aceito nessa condição. Eu costumo falar a história do chega, que eu falei chega no passado para várias coisas que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Chega de procrastinação, chega de dizer que vou fazer e não faço. Foram vários chegas que eu falei. Talvez hoje é dia de você falar chega. Chega para não perdão, chega para a tua saúde, chega para olhar para você com amor, chega para perdoar quem você precisa perdoar. Então, deixa essa reflexão aqui. Mário, vamos para o exercício? Vamos sim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, que a Mari já vai... Vou colocar uma música aqui de fundo, baixinho. Obrigada, Elisa. Eu vou pedir para que vocês que estão aí assistindo, e quem for assistir depois também... eu esqueci de falar que nós programamos a energia do rei para vocês receberem durante a live e se beneficiar com essa energia. Então, vocês já estão sendo bem cuidados desde a hora que começou a live, tá bom? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, tá? Eu peço que vocês respirem profundamente. O que é respirar profundamente? É puxar o ar até o último, contando mentalmente de 1 a 4. Segura a respiração e solta contando até 4. Faça isso por 3 vezes. Nós vamos imaginar agora que abaixo dos nossos pés tem uma placa branca luminosa. E essa placa, ela se estende por todo o local onde você está. E ela se amplia.
para um espaço bem maior do que onde você está, ocupando a casa, o quintal, o bairro, e os seus pés tocam essa placa luminosa. E você vai observar agora que nos seus pés brotam raízes. Raízes fortes, alegres. E essas raízes brotam e penetram na terra. E elas vão descendo, passando pelas camadas, descendo, descendo, buscando o coração da Mãe Terra. Vai descendo, 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 até chegar no coração da Terra. E essas raízes se conectam, abraçam esse coração da Mãe Terra. E nossas raízes são recebidas com muita amorosidade. E a Mãe Terra recebe as nossas energias desarmônicas, conflituosas, através das nossas raízes, e ela transmuta, purifica, escoa o que é excesso, e ela acrescenta com muito amor a energia do coração dela, de amor, de força vital, de coragem, de ousadia, de criatividade, toda energia positiva, toda energia de força para você receber agora nas raízes. E essa energia vem subindo, fortalecendo as suas raízes. Vai subindo, 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 passando pelas camadas, vai subindo, entra pelos pés, vai passando pelos chakras. O básico, umbilical, plexo solar, até chegar no chakra do coração. Quando essa energia chega no seu coração se expande, seu chakra do coração se expande. Uma grande bola de luz, como o sol, iluminando tudo à sua volta. Do seu lado direito, você vai imaginar a presença do seu anjo da guarda. Seu coração, essa grande bola de luz, se abre agora um portal luminoso. E o seu anjo da guarda te convida para, de mãos dadas com ele, entrar nesse portal. Entra, segura na mão do seu anjo da guarda, entra no portal do seu coração, se conecta. E vocês passam nesse corredor luminoso, desse portal, e chegam no jardim. O jardim do seu coração, o seu cantinho. E esse jardim é do seu jeito. Ele tem tudo o que você imaginar nele, porque é o seu espaço. É o seu espaço interior. É o espaço sagrado do seu coração. E você sente a energia, a vibração desse local. A brisa suave tocando no seu rosto, nos seus cabelos. O canto dos pássaros, o aroma das flores. E você caminha com o seu anjo da guarda, de mãos dadas com ele, por esse jardim. Os seus pés pisando na grama macia. Sente a textura da grama. E vai caminhando. Perceba o aroma das flores. Um aroma diferente, que você nunca tinha sentido antes. E continue caminhando. Vocês pegam agora uma estradinha, um caminho entre pedras. E chegam num riacho, uma cachoeira. E você decide entrar nessas águas. Decide se banhar nessas águas. E ao entrar nessas águas, você percebe que a temperatura é a melhor que você já sentiu na sua vida. A temperatura correta para você. Nem fria demais, nem muito quente. Uma temperatura acolhedora. Você sente na sua pele essa água gostosa. E você observa que à medida que você mergulha nessas águas, vai saindo de você uma espécie de névoa, uma fumaça escura, porque você vai se lavando nessas águas. E vai deixando todas as suas emoções negativas saírem. A raiva, a culpa, a vingança, a tristeza,
Toda energia negativa, toda emoção negativa está saindo agora. E você percebe que tem uma cachoeira. E você decide ir nessa cachoeira. É uma cachoeira mágica, é uma cachoeira de água crística. E você decide tomar um banho nessa cachoeira para terminar a sua limpeza. Imagine agora essa chuva crística entrando pelo topo da sua cabeça e vai lavando tudo que ainda resta, que não serve mais para você. Toda energia negativa. Sinta a energia dessa água milagrosa entrando pelo seu chakra coronário e banhando todo o seu corpo. E você observa que o seu corpo agora está iluminado. Pontinhos de luz por todo o seu corpo. Terminado o seu banho, você volta para a beira do riacho. E você vai imaginar agora que você é banhado por uma luz dourada. Direcionada ao seu coração está essa luz dourada, um raio de luz rosa e um raio de luz azul. Esses três raios vão ativar a chama trina no seu coração. Observe agora o chakra do coração iluminado por essas três cores. Um raio rosa, o raio dourado e o raio azul. A chama trina potencializada no seu coração. E você sente todo o seu ser vibrar com essa energia de amor incondicional. O amor que acolhe, o amor que abraça, o amor que cura, está dentro do seu coração. Sinta a alegria tomar conta do seu ser, vibrar em cada célula. Respira fundo, guarda na memória essa energia, para você trazer de volta com você. Respira fundo mais uma vez, para que essa energia fique bem latente, bem consciente no seu coração, no seu ser. Você toma consciência da presença do seu anjo da guarda e ele te convida para voltar. Agora limpo, purificado. E alegre você volta pelo mesmo caminho de pedras, depois pelo caminho de grama. Sinta a grama nos seus pés. Observe a beleza das flores. Sinta o cheiro dessas flores. Ouça o canto dos pássaros. Toque nas plantas. E volta. Passa pelo seu jardim, olha para ele mais uma vez. Guarda na memória esse jardim interior, que é o seu espaço sagrado, dentro do seu coração. E vocês vêm voltando pelo corredor, pelo portal, dentro do seu coração. Voltando para o aqui e para o agora. Devagarinho vai mexendo seus pés, suas pernas, seus braços. Espreguiça, bem gostoso. Respira fundo. E quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Poderoso aí. Eu gostaria de quem tem vontade aí para comentar como é que foi a experiência. Sensacional. O pessoal que ainda não me segue, começa a me seguir aí. O pessoal que também não segue ainda a Mari, tem live todos os dias, Mari, que você faz live? Quase todos os dias. Até eu quero comentar, Irene, eu estou tão feliz com o meu projeto, porque eu comecei 1, 2 lives, né? E para mim é um aprendizado, eu estou seguindo a orientação das minhas equipes, por isso que eu comecei o projeto, que é uma forma de conectar as pessoas, é isso que a gente estava falando, né? Conectar as pessoas, dar espaço para as pessoas falarem, contarem a sua história, falar dos seus projetos, do seu trabalho. E também uma forma de que as terapias cheguem ao maior número de pessoas. Porque se eu sei as possibilidades que eu tenho, e eu sei que funciona, porque eu estou sentindo ali no final da live, tem sempre uma ferramenta, fica mais fácil para eu procurar ajuda.
né? Então, é um trabalho de conexão. E eu estou muito feliz porque a cada dia está aumentando e eu estou aprendendo, né? Estou desenvolvendo. Eu costumo falar, gente, eu tenho que aprender a regular a luz, eu tenho que aprender isso, aprender aquilo. Então, é um aprendizado, né? E eu estou muito feliz. Gente, eu queria saber A Regina, se vocês estão sentindo. A Regina disse que foi muito bom, que ela amou. Eu desejo de coração que vocês tenham sentido bem. Você se sentiu bem, Lene, com a ferramenta? muito, muito profunda, né? Vários coraçõezinhos aí, gratidão, né? Compartilhe, vou salvar essa live aqui, vou convidar a Mari também para ser colaboradora aí, compartilhe essa live com mais pessoas, né? E parabéns pelo seu projeto, e quem, né, tiver disposto a acordar às 5h30 da manhã, eu faço live lá todos os dias, de domingo a domingo, até o dia 31 de dezembro de 2023, né? Então, todos os dias falando somente de prosperidade. Se você quer prosperar muito além do dinheiro, eu convido você a participar de todas as minhas lives às 5h30 da manhã. Né? Nós estamos num projeto aí que vamos ajudar várias pessoas também a prosperar, né? Não só na Eu parte tenho assistido depois, tá, Lene? Eu vou confessar que eu tenho assistido depois. Eu não consegui ainda assistir às 5h30, mas eu assisto depois. Gente, muito lindo o trabalho da Irene, tá? Sobre prosperidade. Muito lindo mesmo. Irene, eu quero te agradecer de coração pelo convite. Obrigada mesmo. Sim, eu sinto assim, é uma conexão muito forte com você. Eu sinto que é uma amizade nova que a gente começou desde aquele dia que a gente conversou a primeira vez. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Foi muito bom, agradeço aí também, pessoal. Convido vocês a acompanhar o trabalho da Mari, aí tem um trabalho maravilhoso. Gratidão a todo mundo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, manda aí uma mensagem no direct, que a gente explica melhor. Se tiver alguma pergunta também, fique à vontade que a gente vai responder no direct, tá bom? Gratidão a todo mundo, gratidão. E até amanhã às 5h30 da manhã. Até. Obrigada. Um abraço.